Graça e paz, amém? Eu já cheguei, já desidratei tudo que tinha. Desde quando eu botei meus pés aqui, o Senhor já começou a falar no meu coração. E eu simplesmente não parava de chorar ali no meu lugar. Mas não foi de tristeza, não foi de dor. O Senhor começou a me lembrar, porque essa semana, quando o pastor me chamou para trazer meu testemunho, eu vou resumir, porque foram 17 anos, então eu vou ter que resumir em algumas partes. E essa semana foi uma semana muito de confronto, porque eu tive que lembrar de algumas coisas que eu não queria lembrar. Porque quando a gente passa por algum sofrimento, a gente tenta apagar da nossa memória, para aquilo não trazer mais dor. E eu tive que meditar muito. E quando eu cheguei ali, eu só chorava. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, e Ele falou assim: você não está chorando porque você está triste. Você está chorando, sabe por quê? Ele me deu uma palavra, eu sentada ali. E não foi essa palavra que eu separei. E eu chorava copiosamente, eu falei com o Júnior assim: eu não estou entendendo. Porque eu estou chorando tanto e eu não consigo me controlar. Aí o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração e Ele me deu essa palavra ali quando eu estava ali. Que fica em Isaías 43, 2. E eu vou ler bem rapidinho, porque não é essa palavra que eu quero trazer. Isaías 43, 2 diz assim, ó: quando você atravessar pelas águas profundas, eu estarei do seu lado. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não vão te queimar, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. E dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sabá, a fim de que você fosse meu. E o Senhor, Ele começou a ministrar ali, enquanto eu lembrava das coisas, o Senhor falou assim: quando você esteve naquele fogo, eu estava com você. Quando você estava naquelas águas, eu estava ali com você. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração. E hoje eu quero trazer uma pequena parte do meu testemunho. Eu não costumo ler a Bíblia no meu telefone, mas eu vou ler porque foi a tradução que eu mais gostei, enquanto eu estava procurando essa palavra. E o Senhor, eu creio que Ele vai falar com você nesta manhã. Eu creio que o Senhor, hoje eu senti nesse culto que há uma unção de alegria, que há uma unção de transformação, que há uma unção de mudança de caráter, de vida, de casamento. Porque da mesma forma que o Senhor fez comigo, não estou te dizendo que você passou pelos mesmos problemas do que eu. Eu não estou falando que a sua vitória vai ser igual à minha, não. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem um contexto de vida. Então é diferente, você vai falar assim: nossa, a irmã Débora passou por tudo isso, era propósito de Deus. Você pode me perguntar: mas você aguentou tanto? Eu vou dizer para você: eu não sei te dar a resposta disso. Por que eu aguentei tanto isso? Porque foram tantos anos, eu não sei te dizer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que foi Deus que quis que eu passasse por isso, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Então eu queria orar agora, pedir ao Senhor para que Ele venha falar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Eis minha vida diante de Ti, eu não sou nada, eu sou pó da terra. Senhor, eu sou somente a Tua serva, e serva, ela somente obedece, e eu quero Te obedecer, naquilo que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para a Tua igreja. Por isso, Senhor, usa-me da forma que o Senhor quer, que eu possa diminuir, que o Senhor venha crescer de uma forma tremenda e sobrenatural nesta manhã. Porque a unção do Senhor já está neste lugar, a unção do Senhor já está se movendo, ó Pai, porque nós podemos sentir, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor cuidou, o Senhor fez grandes coisas e até aqui o Senhor nos ajudou. E eu te louvo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.
Eu quero ler Isaías 61:7. Isaías 61:7, eu sou chorona, eu vou chorar muito, mas como eu te disse, não é de tristeza, mas é de alegria pelos benefícios que o Senhor fez. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vergonha que tendes sofrido, terei porção dobrada de honra, e em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porque recebeis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Amém? Eu me converti muito nova. Aos 15 anos para 16 anos, eu me converti. Mas antes disso, eu vim de um lar que não conhecia o Senhor, que não sabia o que o Senhor era capaz de fazer. E eu cresci naquele ambiente de brigas, espancamentos, e eu fui crescendo ali. Então, quando você cresce num ambiente desse, a sua tendência é ser a mesma coisa, porque foi aquilo que você foi ensinado. E muitas das vezes eu vi, como meus irmãos também, eu sou a do meio, eu vi meu pai nos trancar no quarto e bater muito na minha mãe. Então a gente só escutava os gritos. E depois a gente viu o resultado. Isso foi anos e anos. E eu era uma pessoa extremamente doente da alma. E homem nenhum podia encostar a mão em mim. Porque eu falava assim, se ele encostar a mão em mim, ele vai ver. Então, quando eu vi aquelas cenas, e eu falava assim, jamais, ninguém vai fazer isso, o que meu pai faz com a minha mãe. E eu fui crescendo, e eu conheci meu digníssimo esposo. E quando eu vi ele, eu falei, é agora, vou sair dessa vida que eu vivo. E aí não foi bem assim. Eu achei que eu tinha achado um príncipe encantado. E eu achei um sapo. E ali, hoje, eu entendo que Deus tinha um propósito. Eu vou contar coisas pessoais na minha vida que não é para envergonhar, porque às vezes a gente pensa assim, se eu contar isso, nossa, ai que absurdo. Não. Eu engravidei logo depois que eu conheci ele. Foi coisa de meses, eu fiquei grávida. E eu com 14, eu tinha acabado de fazer 14 anos, tinha mais ou menos 2 semanas que eu tinha feito 14 anos. E eu descubro que eu estou grávida. Sabe, depois de quanto tempo eu descobri que eu estava grávida? Depois de 5 meses. Ninguém percebia, nem eu. E eu falei com ele assim, tem alguma coisa estranha, meu período está atrasado. E aí, a gente fez o teste e era aquilo, foi aquilo, né? Positivo. Eu desesperei. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu sou nova, eu preciso curtir a vida, eu quero, não, isso não. Nós vamos tirar. Eu não posso ter esse filho, como nós vamos ter esse filho? Falei, nós precisamos tirar. Irmãos, ele foi na farmácia. Ele comprou todos os tipos de remédio. Eu tomei os remédios e eu me torcia. E eu senti tanta dor que eu falei, agora eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou aguentar essa dor. Eu vou morrer. E nada não aconteceu, nenhum sangramento. E eu falei com ele, não foi. Mas eu não entendia que era um propósito de Deus. Eu não sabia que tudo isso Deus tinha um propósito. Aí ele falou, agora nós vamos ter que assumir. E eu esperei mais quase 7 meses escondendo aquela gravidez. E quando eu fiz a primeira ultrassonografia, que a médica via, eu ficava assim, será que ele tem todos os dedos das mãos? Será que ele tem todos os dedos dos pés? Será que ele está perfeito? E a médica falou, ele é perfeito, ele é um menino. E eu falei, meu Deus, e aquele peso saindo? Eu nunca contei isso para ninguém. Nós guardamos esse segredo há muito tempo. E aí nasceu Mateus, né? E ali nós amamos, cuidamos. E
nesse período, continuou as lutas. Eu grávida, nós fomos morar junto. E esse homem saía, eu ficava com aquele barrigão. Ele ficava 2, 3, 4 noites sem voltar para casa. E eu não sabia o que fazer. E eu desesperada, eu falei, como que eu vou cuidar desse menino? E Deus colocou os pais deles, que era cristão, para me ajudar nessa caminhada, para tomar conta de mim. E quando eu ganhei o Mateus, como ele já contou, que eu fui pega no beco, o pastor me cercou no beco. Deus é tão bom que não tinha porta, só tinha para frente. E o pastor ficou bem assim, ó. E ele falou, é hoje que eu vou pegar ela. E ali ele foi me falando, ele falou assim, ou você aceita ou você morre. Sabe por quê? Porque Deus conhecia a dureza do meu coração. Se ele não fizesse isso, eu não ia aceitar ele. Eu ia fugir, eu não ia querer, porque eu era ruim. Eu era ruim. Um dia que ele levantou a mão para mim, eu bati tanto nele. Eu falei assim, eu arrebentei com ele. Porque aquilo era para mim, não era. Gente, eu era ruim. Mas ruim mesmo. Quando ele brigava comigo, eu ficava um mês sem falar com ele. Ele falava, como você consegue guardar esse ódio dentro do seu coração? Eu tinha ódio. E eu falava, não, mas naquele dia, quando aquele pastor me pegou naquele corredor, quando eu falei assim, eu quero. Ele ficou mais de 1 hora conversando comigo, eu com o Mateus no colo ali, eu doida para sair, e o Mateus chegou a dormir. E eu falei, eu quero esse Jesus. A partir dali, o Senhor começou a transformar. Só que eu comecei a perceber que ele começou a transformar por fora. Sabe por quê? Porque eu usava um shortinho desse tamanho assim, ó. E quando eu tinha culto, eu falava, nossa, minha saia está curta. Eu olhava no espelho assim, eu falava, mas eu não posso ir para a igreja dessa forma. O Senhor já estava começando a trabalhar. E aí, eu tinha vergonha de ir para a igreja com aquelas roupas. E eu ficava puxando. E aí, o meu sogro falou assim, eu tenho uns panos aqui de sofá, olha a pobreza, gente, que eu vou fazer umas saias para você. Eu falei, não, pode fazer então. E ele fez várias saias para mim, de várias cores. Eu achava que eu estava abafando com aquilo. Eu ia para a igreja, menina, louvando a Deus com aquela saia de pano de sofá. E aí eu adorava a Deus. E ali começou a minha caminhada com o Senhor. Só que as lutas continuou. E esse homem bebia. E o Mateus foi crescendo. Tinha dia que eu fazia uma cama na igreja, assim, eu botava o Mateus deitado. E ali eu passava a noite orando. Eu orava demais. Eu orava muito, não era pouco, não, era muito para Deus libertar aquele homem. Sabe por quê? Porque eu comecei a entender que o casamento é uma coisa que Deus fez. Eu comecei a entender que era aquele homem que eu tinha que ficar. E eu não tinha amizades com o mundo. Eu não frequentava o mundo. Quando eu me converti, eu larguei todas as coisas. E aí, as pessoas dentro da igreja falavam, lá mãe, com aquele menino, ela vive pendurada com aquele menino ali, ó. E cadê o marido dessa mulher? E eu escutava irmãos, irmãs, falando assim, cuidado com o seu marido. Cuidado com o seu marido. Porque ela não tem marido. Então, eu vivia meio que isolada, mas eu nunca abandonei o meu Deus. Eu sempre permaneci fiel. Pastores chegaram para mim e falavam assim, esse homem não presta. Larga ele, você consegue outro rapidinho. Eu não escutava esses conselhos no mundo, não. Eu escutava dentro da igreja. E eu me separei dele por 3 vezes, porque eu não aguentava mais. Eu limpava as feridas dele, sabe por quê? Porque na minha casa no Brasil tinha uma subidinha assim, ele caía, ele se ralava inteiro, porque ele bebia de dia e de noite. A minha vontade era de tacar álcool naquelas feridas dele, de ódio. Mas como o Senhor estava trabalhando em mim, eu tinha que cuidar. E eu cuidava daquelas feridas. E quando não era eu buscando ele no bar, era Mateus buscando ele no bar. O Mateus lembra até hoje disso. Mãe, você sabe quantas vezes eu pegava meu pai no bar? E ali, a gente trazia ele para casa.
E como ele já falou, vômitos, mijos, quantas vezes ele levantou da cama e ele mijou em cima de mim, porque ele não sabia onde estava o banheiro, de tão bêbado. Só que eu não sabia da droga ainda. Eu achava que era só bebida. E aí foi passando os anos, ele voltou para Jesus. Ficou 1 ano e nós viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, eu falei com ele assim, está na hora da gente ter outro filho, depois de 9 anos. E aí ele falou, sim, vamos ter outro. E aí eu fiquei grávida. Parei de tomar remédio, no mesmo mês eu fiquei grávida do Brely. E aí tive aquela gravidez maravilhosa, orando, Deus abençoe meu filho, que ele seja um grande homem de Deus, e orando. Chegou a hora de eu ganhar ele. Fomos para o hospital, e na primeira noite que eu ganhei ele, esse homem sumiu. Mas ele desapareceu, igual fumaça. Eu falei, cadê ele? Sozinha nessa terra, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. A Gel foi uma pessoa que estava ali do meu lado, que eu era dessa igreja. E ela ficou ali. Aí a médica chega e fala assim, então, nós temos um probleminha com o Brely. Aí eu falei, meu Deus, mais problema? Eu falei, sim, mas eu sempre fui forte. Uma coisa, eu falo mesmo, sou forte mesmo, igual pedra. Ela falou assim, o Brely nasceu com coração prematuro, ele vai ter que ficar no hospital. Eu falei, não. E ele não ficou comigo na sala, e ali eu fiquei 1 semana sem ele, e todo dia eu ia na incubadora, e eu botava a mão sobre ele, sozinha, sem ninguém. Eu falava assim, Brely, você vai sair dessa. Brely, você é um guerreiro. Você vai sobreviver. Eu te abençoei, meu filho. Desde quando eu soube que você estava grávida, eu te abençoei. E a enfermeira botava a mão em mim assim, falava assim, não chora não, mamãe. Sabe por quê? Ele é forte. Ele é forte que quando ele chora, ele acorda todos os bebês. Aí eu falei, quê? Ela falou, não se preocupe, ele vai sobreviver. E ele chorava. Só que aquele choro fortalecia o pulmão dele. E eu não sabia, ele chorava alto, alto, e eu tinha que sair. Quando passou 1 semana, a médica chegou de novo, bateu em mim e falou assim, agora você vai ter que ir para casa e ele vai ter que ficar. Aí eu falei, não. Eu falei, não, é demais. Com o marido que tinha voltado tudo de novo, fazer tudo de novo. Eu falei, não. Eu falei, eu não aceito. Ela falou, ele vai ter que ficar. E eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa com aquela bolsinha de maternidade, com um bercinho tudo arrumado, que eu olhei, eu chorava. E eu chorava, falava, eu não aguento mais essa vida. Eu pedi para Deus tirar minha vida. Eu pedi Deus para matar ele. Eu pedi Deus para mim ir embora. Eu pedi tudo que vocês possam imaginar na face da terra. E eu falava, me tira dessa vida, porque eu não aguento tanto sofrimento. E passou 1 semana. E eu ia todos os dias naquele hospital. E eu orava. E eu ministrava sobre o Brely. E hoje nós temos uma brincadeira que a gente chama ele de touro. De tão forte que ele é. Porque o Senhor começou a fazer a obra. E ele é forte, valente. E todo mundo fala assim, ele é igual a você, Débora. Eu falei, igualzinho. Passei um som para ele. E ele ali fomos. E ele foi crescendo comigo dentro da igreja. E eu verdadeiramente passava 24 horas dentro da igreja. Eu fazia tudo. Às vezes você fala assim, nossa, mas a Débora sabe fazer isso, a Débora sabe fazer. Eu sei, porque eu vivia dentro da igreja, eu não queria voltar para casa. Era um pânico voltar para casa. Porque quantas vezes eu já vi traficante bater na minha porta. Eu já fui dentro do carro, já peguei droga, já joguei fora. Já escondi, de madrugada já acordei, e esse homem estava lá fora. Quantas noites eu passei acordada, porque ele sentava do meu lado, ele ficava assim, conversa comigo, eu falava, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não tinha forças mais, ele falava, eu preciso de uma palavra, eu só tenho você, e ali era noites, eu não sei falar para você quantas noites eu passei em branco com esse homem do meu lado, falando. A minha casa era toda desmontada, porque ele desmontava lâmpada, relógio, vaso, ele desmontava tudo, ele pegava minhas roupas, ele bagunçava tudo, porque ele achava que eu tinha outro, e era um inferno.
Um inferno, na minha vida era um inferno. E as pessoas olhavam para mim dentro da igreja e falavam assim, ela não passa isso. Eu não falava. É a primeira vez que eu estou contando o meu testemunho, eu nunca contei. E aí, eu orava, eu jejuava. E antes disso, eu não sabia dirigir. E quantas vezes eu me arrumava, esperava para ir para a igreja, e ele não aparecia, porque ele era a única pessoa que podia me levar. Quando o meu sogro não podia, era ele. E aquela hora passava e eu tinha mais ódio dele, porque eu queria matar ele, porque ele nunca aparecia. E eu ligava para ele, hoje a gente brinca, porque verdadeiramente o Senhor transforma o nosso pranto em alegria. E a gente brinca porque quando ele me liga, eu falo, estou no cemitério. Porque toda vez que eu ligava para ele, ele falava, estou no cemitério, que é um cemitério que passa perto da minha casa. E ali eu ficava esperando, se ele está perto do cemitério, com 2 minutos ele vai estar aqui em casa. E hoje, quando eu estou passando no cemitério, que eu passo lá todo dia para ir embora, eu falo, estou no cemitério. Ele, esse cemitério, fala cemitério, né? E ali foi. E muitos anos eu passei por isso. E uma vez eu me levantei, eu falei, hoje eu vou começar a dirigir. Eu não quero nem saber. Aí eu liguei para uma autoescola. Falei, eu nunca dirigi, você podia me dar aula? Ela falou, sim, eu vou estar aí amanhã. Entrei dentro daquele carro, mas fui bonito, ó. Aí ela olhou para mim e falou assim, uai, mas você falou que não sabia dirigir? Eu falei, não sei não. Nunca tinha pegado no carro. Eu falei, não sei não. Ela falou assim, não, mas pelo jeito você sabe sim. Deus foi me dando todas as coisas. E eu falei assim, não. Aí eu falei, então se ela falou que eu sei dirigir, eu não quero mais ela não. Falei, agora que vocês vão ver. E eu peguei o carro dele escondido, fui parar lá na igreja. Aí a menina trabalhava comigo e falou assim, como você chegou aqui? Eu falei, de carro. Ela, de carro? Eu falei, de carro, minha filha. E ela falou, mas você é para frente. Eu falei, sou mais do que você pensa. E ali eu fui. E logo depois de alguns meses, bateram na minha porta. Eu, pode entrar. Paulinho. Um casal que mesmo sem o meu marido, eu trabalhei na vida deles. Eu fui lá, eu orei e eu levei eles para a igreja. E ele bateu na minha porta e falou assim, novo convertido, pouco tempo. Ele falou assim, Deus mandou te dar isso aqui. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, vai lá fora, um machado de um carro. E quando eu cheguei, era um Taurus, eu falo até hoje, era o carro que você mais gostava, mas foi o meu primeiro carro. Eu montei naquele Taurus, mas eu bati a perna. Mas aquele Taurus me deu um prejuízo. E de manhã, e luta por cima de luta, e de manhã, quando eu ligava aquele Taurus para trabalhar, a luzinha da gasolina acesa. Eu falava, meu pai, como que eu vou trabalhar? E eu tinha 2, 3 casas para fazer sozinha. Eu falei, Senhor, irmãos, a gente é doido mesmo. Eu vi tantos milagres de Deus na minha vida. Mas tantos milagres. Eu botava a mão naquele carro e eu falava assim, o Senhor sabe que eu estou cheio de overdrive ali para pagar na minha conta. E eu preciso daquele dinheiro lá, em nome de Jesus. Você toca no coração daquela mulher para deixar cash, porque eu preciso abastecer o carro. Eu pegava aquela 90. Ia na reserva. Chegava lá, era cheque. E eu falava, é hoje. E aí eu ia na outra casa, era cheque. Eu falava, não, Senhor, é o Senhor, e vai guardando aí. Chegar na outra casa, era cheque. Eu tinha que esperar até no outro dia para abastecer o carro. E eu rodava naquela gasolina, naquela reserva, orando, as lágrimas descendo. E eu falava, só o Senhor pode me ajudar. Eu não tenho ninguém. A gente não tinha um centavo, a gente precisava dos outros. Quantas vezes minha ferramenta de trabalho quebrava e eu falava, meu sogro, tinha que ser ele. E quantas humilhações. Vocês estão tanto tempo na América e vocês não têm nada. A gente não tinha nada. Nada. E eu andei muito tempo naquela 90, na reserva. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor foi fiel e Ele foi justo. Enquanto eu derramava as lágrimas, o Senhor ia trabalhando em mim.
Deus, Ele precisa trabalhar em você primeiro, para depois fazer a obra na sua casa. Quantos não eu já recebi? Quantas invejas de mulheres. Eu já ouvi uma irmã falando assim, não chega perto do meu marido, porque eu era sozinha, não tinha marido. Elas achavam que eu ia dar em cima do marido delas, dentro da igreja. Mas aquilo foi para me fortalecer. Quantas noites acordada orando e falando, mata esse homem, porque ainda tinha um espírito ali dentro de mim, de ruindade. Mata esse homem. Graças a Deus, Deus não ouve. Ele tampa os ouvidos assim, ele fala, não estou ouvindo o que você está falando. E aí, esse homem maravilhoso que Deus me deu, se converte. Eu estou resumindo, porque é muita coisa. Se converteu, mas eu não acreditava. Foi tantos anos de sofrimento, tantas mágoas, tantas sequelas, tantas feridas abertas, que eu achei que Deus não podia me curar daquilo. E quando Deus falou, hoje, a sua história vai mudar hoje. E o Senhor começou a transformar, mas para isso eu tive que internar ele na clínica. Foi dolorido para mim, eu fiquei escondido, porque eu não queria ver ele algemado saindo de casa. E ali ele ficou, ele falava, eu vou te matar, eu vou te matar. Mas na minha cabeça, eu falei assim, mais uma vez, não vai acontecer nada. Isso aí vai ser tudo passageiro. Mas o Senhor estava mudando. E esse homem saiu. E quando ele saiu daquele projeto, o Senhor começou a alinhar as coisas. E começou a fazer. E começou a transformar. E aí Deus começou a trabalhar em mim de novo, para curar as feridas que estavam abertas, porque eram muitas. Eu nunca fui amada. Eu não sabia dar amor, porque eu nunca tive amor na minha vida. Eu nunca tive amor de pai, de mãe. Eu nunca tive amor de marido. E aquele negócio foi entrando dentro de mim, foi me corroendo e foi crescendo lacunas enormes. E aí Deus começou a trabalhar. Aí era uma florzinha de manhã. Era uma florzinha que o pastor pregou ontem, tirado no jardim dos outros, roubado, e trazia, e ali Deus foi trabalhando, e eu fui me sentindo amada. E eu fui vendo a importância dos maridos honrar esposas. Porque às vezes nós, mulheres, vou falar para vocês, homens, uma coisinha tão pequenininha, abre uma brecha tão grande, que depois você, para reparar isso, você tem que pagar um alto preço pela sua esposa. E ali ele foi trabalhando, e Deus foi trabalhando em mim, foi tirando aquela dureza, e eu fui me sentindo amada. No começo não foi fácil, eu queria mandar, porque eu sempre mandei. E eu queria mandar nele. Ele falou assim uma vez comigo, ele virou para mim, ele falou assim, ei, eu não sou mais aquele drogado que você lhe dava. Eu não sou mais aquele cachaceiro que você lhe dava. Hoje eu sou um novo homem. E você tem que começar a entender, porque eu não era submissa. O que eu falava tinha que ser, e ele tinha que obedecer. E Deus foi começando a trabalhar também em mim. E quando estava tudo bem, eu falei, estou vivendo no mar de rosas. É hoje. E a gente naquele amor, naquele negócio, naquela paixão, porque a gente nunca passou por isso, e a gente estava aprendendo a se conhecer um outro. E eu recebo uma ligação, 2h da manhã. E eu falei, que número é esse? E eu não tenho mania de atender número que eu não conheço. Eu falei, eu vou atender. Quando eu atendi, eu falei, alô? O Mateus falou assim, mãe, vem me tirar da cadeia. Eu falei, o quê? Não estou te entendendo. Mãe, vem pagar a fiança, eu estou aqui em Rivia. Eu saí igual uma doida. Mãe é assim. E eu de pijama saí. Quando cheguei na frente daquele policial, eu falei, eu vim pagar a fiança para o Mateus. Aí ele falou assim, ok. Não me lembro o valor, eu paguei, acho que foi 30, 60, não lembro. E eu fiquei sentado naquele banco.
Um frio, eu saí tão desesperada que eu saí de chinelo, estava um frio. E depois de 2, 3 horas, eu não me lembro mais ou menos, né? Que eu fiquei lá sentada naquele banquinho. O policial falou assim: mãe, vai para casa. Isso foi no sábado. Porque na segunda você vai ter que ir na corte. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Aí dali foi um pesadelo. Aí começou tudo de novo. Corte. Nós gastamos o que a gente tinha, o que a gente não tinha para pagar advogado. E a gente ali naquele sofrimento. Cancela serviço. É corte hoje. A corte foi cancelada. E vai, e vem. E teve um dia que eu parei na minha cozinha e eu fiquei uns 10 minutos olhando para a parede. Só no meu pensamento assim: cadê você, Deus, que não existe? Cadê você que eu achei que tudo tinha passado? E agora eu vejo que tudo começou. Você suportar um marido é uma coisa, mas quando você precisa suportar algo do seu filho é pior ainda. E toda vez que eu ficava 24 horas com meu telefone na mão, esperando uma ligação, para saber como que estavam as coisas. E quando aquele telefone tocava, meu coração disparava. Foi 1 ano. O Silvio participou disso. E nós lutando, foram 30 dias de jejum e oração, de madrugada, pedindo para Deus libertar, para Deus tirar daquela cadeia. No último dia, na última corte, nós ficamos o dia inteiro sem comer naquela corte, eu e Júnior, ele sempre do meu lado. E aí, o rapaz da corte falou assim: vai lá na frente, paga o que tem que ser pago, que a gente vai libertar ele pela porta de trás. Nós saímos igual doido correndo. Chegamos lá e fomos, aí ela procurava o nome, procurava. Mateus, e procurava. E eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a tremer. Ela falou assim: eu não posso te dar nenhuma informação, mas vocês não precisam pagar nada ainda não. E a gente sem entender nada. Até que um abençoado chegou para nós, depois de muito tempo, e falou assim: ele vai ser deportado, não adianta vocês fazerem mais nada. Vão embora. Vocês só vão ver ele no Brasil agora. E quando nós saímos daquela corte, eu estava dilacerada, brigando com Deus, falando: por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso na minha vida? Eu sofri a vida inteira. Eu sofri a minha vida inteira. E eu não vou aguentar. Mas Deus foi tão bom, que se eu tivesse que passar por isso sozinha, sem a ajuda dEle, eu não teria aguentado. Porque nós somos fortes até um ponto. Tem hora que a gente arreia, que a gente não consegue mais. Então Deus começou a preparar tudo para que eles fossem o meu suporte nessa hora difícil que eu passei. E quando nós saímos daquela corte, eu vi o meu filho saindo com as mãos para trás, algemado, com um homem de 2 metros de altura, irmãos. Pensa numa leoa. Eu saí correndo, não me pergunte como, mas eu saí correndo, atravessei a rua, quase fui atropelada. Cheguei diante daquele homem da imigração. Eu falei: pelo menos hoje você vai deixar eu ver o meu filho e abraçar ele. Ele falou assim: você tem documento? Eu falei: não. Você veio por onde? Eu falei: vim pelo México. Mas não tem processo não? Eu falei: ele tem, mas eu não tenho. Aí ele falou assim: mas como que você veio aqui na minha frente, sem documento, sem nada? Eu falei assim: porque eu preciso ver meu filho. Eu falei: não sei que força foi essa. Ele baixou a cabeça: esse povo é doido, esse povo é doido. E eu falava: por favor, deixa eu tocar nele, por favor, talvez seja a última vez, eu preciso falar com ele. E aquele policial todo armado, cheio de gente do lado, e a menina que estava com a gente, a nossa amiga, ela falou: Débora, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim: por favor, deixa eu conversar com ele pela última vez. E ele
Um minuto. Aí conversou, aí ele abaixou o vidro do carro. Eu pude tocar, abraçar, passar a mão nele. A mãe é tão boba que levou uns biscoitos, uns refrigerantes, uns chocolates, tudo que ele gostava. Eu falei, eu posso dar isso para ele? Eu não sabia quanto tempo ele estava sem comer, se a gente estava sem comer o dia inteiro. Imagine ele abriu aquela sacola, olhou e falou, pode dar. Eu não sei por que aquele homem fez aquilo, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus estava me fortalecendo naquele momento difícil. Eu precisava ter um toque do Mateus. E ali eu conversei com ele, falei, meu filho, eu te abençoo. Vai com Deus, o Senhor ainda vai fazer milagre na tua vida, eu creio. E foram coisas de 2 minutos, e ele falou, tá bom, pode ir embora. E nós fomos embora. Nós chegamos arrasados em casa, mortos, tudo que você possa imaginar. Eu sentei na cadeira da minha sala, eu chorava, eu falava, não, isso não pode ter acontecido, eu sirvo a um Deus que é vivo. Eu comecei a botar a culpa em Deus. Eu falava, meu Deus, o Senhor é vivo, como que o Senhor permitiu? Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher que jejua, eu sou uma mulher de fé, como eu sirvo ao Senhor desde a minha juventude. Ali eu fui jogando para fora aquele negócio todo. E a gente tinha um grupo pequeno, e Júnior colocou as mãos em mim e falou, vamos fazer um grupo pequeno hoje, Débora? Eu falei, que condição nós temos de fazer um grupo pequeno, Júnior? Com o filho deportado indo para o Brasil. Eu falei, nós temos força. Quando eu falar glória a Deus, eu vou ter raiva de Deus, querer pegar o pescoço de Deus e matar Deus. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele falou, vamos. E ali a gente fez o grupo pequeno. Eu estava arregaçada, arrebentada. E Deus derramou uma glória tão grande na sala da minha casa, mas tão grande, que eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou verdadeiramente o meu pranto em alegria. E ali, vão fazer 4 anos que o Mateus já está no Brasil, e a gente nunca parou a obra de Deus. A gente ficou mais forte, e nós entendemos que o propósito de Deus é maior do que a gente pensa. Eu não vou falar os motivos, porque é muito perigoso, mas hoje nós entendemos que foi o melhor para ele ir, porque ia ser pior. Então Deus falou, eu levo, ou você vai ter que chorar numa túmula. E eu falei, então leva, Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor me foi ministrando, eu sozinha orando, porque eu orava todo dia para Deus trazer ele de volta. Senhor, eu não aceito, traz ele de volta. E o Senhor ministrou no meu coração, ele falou assim, é melhor você chorar agora do que você chorar para sempre. E eu tirei minhas vestes de luto, e eu falei, a partir de hoje, eu vou me erguer novamente, e eu vou começar a orar, porque eu tenho mais um que ficou aqui. E a professora me chamou e falou, o Brélio está triste, o Brélio está tendo algumas coisas, que ele está diferente. Nós sentamos conversando com ele, ele falou, mãe, eu tenho saudade do meu irmão, eu tenho muita saudade do meu irmão. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu preciso ficar do lado dele, eu preciso ajudar ele. Eu não tinha forças para nada, mas eu falei, ele precisa de nós. Ele precisa de nós para a gente poder vencer mais um gigante na nossa vida. E o Brélio é uma bênção. Ele é meu companheiro. Tudo, ele me fala, mãe, eu te amo. Mãe, você é a mulher mais linda do mundo. Ele é meu companheiro, ele sempre está do meu lado. Ele sempre está me dando palavras de incentivo. Ele diz, mãe, não, todo mundo pode falar que você está assim, mas você é linda, minha mãe. Então, sabe, aquilo que nós gastamos tempo com ele, hoje nós estamos colhendo. Não desista. A sua luta pode estar grande. A tua luta pode estar assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu vou parar.
Não pare. Eu pensei em parar. Eu fui humilhada. Eu fui pisoteada. Mas Deus deu a vitória. Não desista do que o Senhor colocou nas tuas mãos. Toda a luta que você está vivendo vai ser testemunho. Hoje a gente não precisa nem falar, o nosso testemunho salva, cura. Porque quando o pastor manda o vídeo para a gente do testemunho, a gente manda para um, aí o outro manda para outro, e o outro manda para outro, e assim vai se espalhando, e vai para os 4 cantos da terra, porque já falamos, já estava lá na Itália, já falou isso, é ímpio, é crente, é tudo quanto é gente, Deus continua trabalhando, então o seu testemunho vai ser para glorificar o nome dEle. E para finalizar, se eu pudesse eu ficava o dia todo, porque é muita coisa que o Senhor fez, mas eu quero finalizar com o Salmo 30, 11, que fala assim, e 12. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza, e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti, ó Senhor, Deus meu, e te darei graças para sempre. Quando você deixa Deus trabalhar, Ele começa a tirar aquelas vestes de tristeza e começa a te dar vestes de alegria. E você nunca vai esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Quando eu estava sentada ali, que o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele começou a me mostrar, me levando quando eu entrava naquela 90, chorando, clamando e falando, me acode, me socorre, Senhor, porque eu não tenho mais força. O Senhor falou, eu estava com você ali naquele lugar, eu estava tomando conta de você, eu estava te levantando. O Senhor não abandona aqueles que ama. Fica de pé, igreja. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Sabe por quê? Porque Deus é o piloto. Quando você abandona o barco, o Senhor não pode te guiar mais. Quando você larga as coisas, o Senhor fala assim, você largou, agora eu não posso trabalhar. Não abandone o barco. O Senhor está na direção, os ventos vão vir, a tempestade vai vir, você vai se afogar, mas o Senhor vai estender as mãos e vai te dizer, levanta, eu estou contigo. Deus está neste lugar. Vale a pena esperar, vale a pena orar, irmãs, vale a pena orar, irmãos. Vale a pena, porque Ele vai transformar o seu choro em dança alegre. E Ele vai afastar de você a tristeza. E Ele não vai ficar calado quando Ele tem que bradar na terra ao seu favor. E aqueles que me humilharam, hoje chega para mim e fala, eu não sei como você suportou tudo isso. E sabe o que o Senhor faz comigo? Eu só fico olhando. Ele fala assim comigo, está vendo quanto que você foi humilhado por essa pessoa? E hoje ela está vendo o que Deus fez por você. Deus vai te colocar em lugares altos. Isso aqui é apenas o começo. Você está raso. Deus quer te levar muito além. Deus vai te levar muito além. Isso aqui é raso. O Senhor quer que você mergulhe mais, que você vá mais profundo para mim poder ter essa vitória. Eu tive que me humilhar, eu tive que orar, eu tive que ficar noites e noites acordada orando, de ver o sol clarear, mas eu não levantava e falava, Senhor, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai mudar essa história. E o Senhor mudou. Não desista. Antes da Débora, vamos vir no altar. Eu sei que Deus quer falar com alguém nessa manhã. Quero pedir que ela ore por você. Enquanto essa música toca, vem aqui no altar para ela orar.
Ela vai ministrar sobre a sua vida. Coloca diante de Deus. Qual está sendo a sua luta? O que você está querendo que o Senhor faça? Mas peça com fé. Peça com fé. E não peça pouco, peça muito. Porque o Senhor, Ele coloca você em lugares altos. Hoje Deus vai transformar lá. Hoje Deus vai fazer você uma mulher mais sábia. Vai fazer um marido mais carinhoso, que ama, que cuida. Oh! O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. E Ele está te dizendo que Ele é o seu consolador. O teu sofrer, oh, pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti nesta manhã. Pai, que a unção do Senhor possa estar sobre cada um. Pai, todos os planos, os projetos dos Teus filhos vão ser restaurados, os sonhos, os casamentos. Oh, Pai, aqueles que não têm, manda, Espírito Santo. Eu sei que não existe mulher perfeita, eu sei que não existe homem perfeito, mas quando nós estamos, Senhor, na Tua presença, tudo se torna mais leve. O fardo é leve, Pai. Oh, Espírito Santo, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha com as Tuas mãos estendidas na vida de cada um e faça milagre, Senhor, porque o Senhor é Deus. Da mesma forma que o Senhor trabalhou em mim, da mesma forma que o Senhor mudou o meu cativeiro, o Senhor vai mudar o cativeiro do Teu povo. O Senhor vai entrar na fornalha. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sei que é hoje, Pai, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai mudar, que o Senhor, Pai, vai fazer algo novo, Jesus. Somente nós devemos crer, somente nós devemos confiar, porque o Senhor é Deus. Independente de qualquer coisa, o Senhor continua sendo Deus. Por isso, Pai, eu te exalto e eu te glorifico nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Obrigado porque hoje eu tenho um testemunho de vida. Ah, Jesus, é um testemunho de vida, Senhor, para passar e compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Oh, Deus, eu te louvo e eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Antes da Débora descer daqui, eu pedi você para estender as mãos para ela. E pedi a pastora Gel para vir aqui e abençoar a vida da Débora. Ela é uma obreira, uma evangelista que Deus chamou para evangelizar muitas pessoas e contar o seu testemunho para muitas vidas. Hoje ela está compartilhando conosco a sua vida e foi difícil, não foi fácil. E Deus deu a vitória, Débora. Nós estamos aqui ouvindo, vou seguir, porque o Senhor realmente vai responder a nossa oração, Ele vai dar a vitória. Veja, eu não sofri 10% do que a Débora sofreu. Essa é realmente uma grande vitória que Deus deu na vida do Nami e da Débora. E eu queria que você estendesse as mãos para ela, enquanto a pastora abençoasse a vida. Nami, você pode vir aqui, ficar do lado da sua esposa. Vamos abençoar este casal mais uma vez. Queria dizer só uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é fiel, Ele não permite nada que nós não venhamos suportar. E tem instrumentos de Deus que aguentam mais fogo. Por causa do propósito, por causa daquilo que Deus vai fazer. E então, às vezes as pessoas se assustam. Ai, meu Deus, Deus sabe o limite de cada um. Deus sabe até onde Ele pode te puxar. Quantas vezes eu cheguei para o Senhor, sabe quando você enche uma bexiga, ela está quase estourando, eu falei, Senhor, vai por cá.
Quantas vezes eu cheguei para o Senhor e falei, se der mais um sopro, vai tocar. Então, assim, Deus sabe o nosso limite. E eu louvo ao Senhor porque eu me identifico muito com a história da Débora. Sim, praticamente eu passei, a infância que ela passou praticamente foi a minha. E eu louvo ao Senhor porque isso vira um testemunho para nós. O Senhor é tão poderoso, Ele pode permitir a ferida, mas Ele sabe que Ele pode curar. Isso aqui é só para a gente ver que o inimigo, às vezes, ele diz assim, você vai morrer nessa prova. E o Senhor diz, não vai não. Porque há uma graça. Há uma graça. Há uma graça dispensada para mim e para você. Não importa a situação que você tenha que passar, meu irmão. Eu quero dizer para você uma coisa. Há uma graça. Há uma graça te esperando para qualquer fase da sua vida. Juvenice precisou perder 4. Mas a graça de Deus caminhou com ela. E ela continua de pé. Eu quero profetizar para você que a graça vai te levar aonde você precisa chegar. Remanto que eu saia. Há uma graça e a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus te basta. A graça de Deus nos basta. Nós só precisamos crer. Pai, te damos graça. Pela tua graça que nos faz caminhar. Pela tua graça que permitiu os teus filhos chegarem até aqui. E hoje, Senhor, seu instrumento para mostrar que a tua graça é o que nos basta. Que a tua graça é que caminha conosco. Quando o inimigo diz vai morrer. Quando o inimigo diz vou acabar com tudo. É a tua graça que diz não vai não. Porque o meu propósito é maior. 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 Quero um homem aqui atrás dele. Fire! Fire! Fogo na mão, fogo na mão, fogo no pé, fogo na boca, é fogo, 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 fogo do Senhor. Te manto que eu moçai te corossaia. Lebiosucho nere corossaia. Te manto piocele corossaia. Tu não viu ainda? Tu nem viu ainda, diz o Senhor. O que eu vou fazer? Negomoshere corossaia. Necanta chomenegiosai. O diabo pediu para se andar, mas eu estendi a minha mão. Nemanto comiocere corosai. Arebachote corosai. Muitas serão as almas. Negancho manderebassore corosai. E o amor e a misericórdia aumentarão, aumentarão, diz o Senhor. Aumentarão, e é uma presença que eu derramo sobre ti. Tu vai entrar em lugares que tu não vai precisar falar. A minha presença, Aremantocoia, vai atrair. Vai atrair. Vai atrair, diz o Senhor. Negabashemadarassaia. Porque o tempo é chegado. O tempo é chegado de uma grande colheita. Rebachuque andarasoma narassaia. Diamanto que o moçupia lebandarassere corossaia. Nemanto que o sandi roche nemaiosaia. Yes, 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 yes. Egoia narassaia. Remanto que o mandará eu serei corosai. Erebario sedio negosai. Labandará sumenegio sucaraio shai. Sou eu a tua força, diz o Senhor. Sou eu a tua força, diz o Senhor.
A força que te levanta a cada manhã. Negabi Assuriander, Emaio, Rosaia. É a força que te caminha e que faz você dar um passo a mais. Um passo a mais. Repatiosaia. Quando você não entendia. Um passo a mais. Um passo a mais quando eu te puxava para fazer. Naipios emanarasaia, negasaia. Nebanto que homocerecorosaia. Caminho contigo numa nova dimensão agora, diz o Senhor. Há uma nova dimensão, negabios serecorosaia. Há propósitos que serão revelados, diz o Senhor. Propósitos escondidos até aqui. Arapaio shemanto kiosaia. Serão revelados para um novo tempo. Para um novo tempo, diz o Senhor. Recebe essa chave que eu coloco na tua mão. Recebe essa chave que eu coloco na tua mão. Porque como tu mesmo disse, é um tempo de humilhação, mas há um tempo de honra. Há um tempo de honra. Restituição, diz o Senhor. Restituição, diz o Senhor. Tu vai assinar aqueles papéis. Sabe por quê? Porque é eu que estou fazendo. É eu que estou fazendo. Reparia seca la bandarachaia. Reparia subenegiosaia. Arabaxemanarasaia. E abasteço teus celeiros com provisão. Eu abasteço. Arabaixenecorosai. E eu tiro do ímpio para colocar na sua mão. Tchebacassacalabandarasaia. Tecarabaxubenebiaragasaia. É um tempo de restituição. Se prepara para os testemunhos. Se prepara para os testemunhos. Tu não precisa temer. Bênção de papai está chegando. Aleluias. Eita glória. Carabachura cai. Irmãos, nós que não passamos o que eles passaram, nós precisamos falar o que a letra dessa música está dizendo. Eu vou seguir. As minhas lutas são muito pequenas. Fale para Deus aí, minhas lutas são pequenas. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Nós que estamos aqui, ó, nós temos que falar, eu vou seguir. Eu vou seguir, eu não vou voltar atrás. Vamos dizer, Senhor, eu vou seguir. Minhas lutas são pequenas. Minhas lutas não são tão grandes assim. Eu não sofri quase nada, Senhor. Então eu vou seguir, ó. Vou seguir os passos de Jesus. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir. Você e eu temos que dizer isso. Eu vou seguir. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou reclamar. Eu não vou achar que estou sofrendo demais. Comigo a minha cruz se espinhos. Aleluia. Irmãos, eu sei que a gente está indo para o almoço das mães. Nós vamos apenas entregar ao Senhor esse culto agora. E vamos fazer um propósito. Senhor, eu vou parar de desistir. Eu vou parar de ser fraco. Eu vou parar de olhar para trás. Eu vou parar de tentar desistir. Eu tenho que seguir adiante, amém? Senhor, eu abençoo agora os teus filhos que vão para casa, que vão almoçar agora. Eu abençoo agora essa tarde. E eu proclamo agora: não deixa ninguém desistir, Senhor. Não deixa ninguém ficar pensando em desistir. Renova agora a fé, o ânimo de cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo testemunho dos teus filhos, pelo tanto que eles passaram, Deus, para nos estimular a nossa fé. Nós abençoamos agora as tuas ovelhas, abençoamos as mamães, abençoamos o almoço das mamães hoje e abençoamos os filhos, Pai. Nossas mamães do Brasil nós abençoamos agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito de Deus vai com cada um de nós. Diga amém, amém. Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe vocês.